Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos a essa transmissão. Hoje eu fiz uns stories bastante polêmicos, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Fernanda. Miriam. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Ok? Bom, sejam muito bem-vindos aí e bem-vindas a essa transmissão. Eu estava falando agora há pouco que eu fiz alguns stories mais polêmicos hoje, né? E stories que eu fui levado a fazer por conta de algumas ideias que têm sido vendidas aí na internet. Alguns homens que têm levantado vozes em assuntos que são muito delicados, assuntos que eu confesso que fico um pouco assustado de ver a tamanha aceitação dessas ideias, né? E não fico surpreso, porque eu também já fui muito religioso, já fui muito legalista, né? Eu já fui um cara que seguia protocolos na igreja, seguia protocolos de doutrinas de homens, mas eu fico muito surpreso, eu fico um pouco abismado com a proporção que essas coisas andam tomando, né? A gente precisa ter muito temor para repassar para frente ideias, doutrinas, né? Pontos de vista pessoais, inclusive que tratam sobre a mulher, né? Nós que somos homens, nós temos um chamado de cuidado. Acima de tudo, muito cuidado. E eu vejo que é um movimento muito ruim, muito, como é que eu vou dizer, muito agressivo contra a liberdade da mulher dentro das igrejas. Um movimento que não deveria existir, a meu ver, né? Mas a gente é pecador, a gente sabe que o pecado nos cega, a gente sabe que o pecado é algo realmente terrível, né? Algo que vai minando aos poucos todas as áreas da nossa vida. Ele vai como um polvo, né, com tentáculos, ele vai dominando, ele vai tomando conta, e até onde você permite, o pecado vai reinar na nossa vida, né? A gente sempre pega assim pra gente aqueles pecados mais feios, né? Um pecado de adultério, né? Um pecado de assassinato. A gente não faz ideia como que a natureza de pecado pode nos surpreender com o nosso potencial para o mal. E a gente sabe, né, queridos? A gente sabe que a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja realmente é a noiva de Jesus, na linguagem do apóstolo Paulo. Então tudo aquilo que o inferno puder fazer para destruir a igreja, o inferno vai fazer. O inferno já tem feito há muito tempo, desde que a igreja foi formada. Se a gente for assim bem realista, né? A gente vai chegar a uma conclusão que o diabo começou a açoitar a igreja já na véspera da morte de Jesus, levando Judas a se matar, não é verdade? Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? A gente deve ter um discernimento a ponto de nós termos a maturidade de julgarmos todas as coisas. Se você já é velho de igreja, você sabe disso. Você sabe que não é julgar para a condenação, mas julgar todas as coisas, avaliar todas as coisas, para que a gente alcance um coração sábio, para que a gente saiba interpretar o mundo, interpretar o que está acontecendo e mudar o rumo da nossa vida, né? A gente pegar uma bússola bem regulada, né? Onde o norte é a vontade de Deus, é o Senhor Jesus na nossa vida, e essa bússola realmente fazer parte de quem nós somos, do que nós fazemos, tá bom? Então, não se assustem
com movimentos, com pessoas de dentro da igreja se levantando contra a igreja. Não se assustem com isso. A gente realmente tem uma natureza muito ruim. E onde há pecado, onde existem trevas, nós estamos dando um território aberto para demônios fazerem o que quiserem com a gente, com nossos irmãos, nossas irmãs. E muitas vezes a gente, no engano, a gente vira ferramenta do inimigo aonde a gente já está, né? Então eu falo isso com muito temor, falo isso pedindo a sua consideração, porque a gente tem que ser, a gente tem que ter a maturidade de reconhecer que nem todo mundo que está na igreja é de Jesus. Nem todo mundo que frequenta a tua igreja com você é do Senhor. Nem todo mundo, tá? Seja novo ou seja velho de igreja. Nem todo mundo. Então, eu queria começar contando para vocês aqui um testemunho próprio de uma história familiar que eu tenho, tá certo? A gente tem falado sobre o que leva um homem frustrado a fazer. Quais as consequências que a frustração de um homem podem ter na vida da família, né? Eu tive um avô materno e tive um avô paterno, né? E meus dois avós eram homens frustrados, todos os dois, né? O meu avô materno, ele era fazendeiro, ele começou pequeno, trabalhou bastante, né? Ele plantava fumo na época dele, no sul de Minas. E o meu avô, ele era um cara vaidoso, ele era um cara que ele sempre emprestava dinheiro para muita gente, né? E o meu avô, nessa onda de emprestar dinheiro, ele acabou quebrando. Ele era muito machão, né? A minha avó trabalhava em cartório, meu avô não queria que ela trabalhasse. E foi emprestando dinheiro para um monte de gente, foi sendo avalista, fiador de um monte de gente, né? Ele achava que aquilo era uma obrigação que ele tinha. E chegou uma hora que não teve mais jeito, né? Ele perdeu tudo que ele tinha. E a casa que ele morava, o meu padrinho arrematou, né? E tudo que eu lembro do meu avô é de um homem triste, um homem entristecido, um homem com aquele olhar caído, aquele semblante entristecido, um homem muito frustrado, né? E eu sempre perguntei, né, vovô, como é que você tá? Eu tive um contato muito próximo com o meu avô, muito próximo, né? A minha mãe, ela tem um dom de serviço muito diferenciado. E a minha mãe cuidou do pai dela e do sogro dela, até eles morrerem. Eles viviam conosco na nossa casa, né? Então, eu pude ter um contato muito próximo com o meu avô. E eu puxava a língua dele, tentava conversar com ele, mas você via que nada mudava, né? Era sempre aquela coisa do passado, aquela coisa assim que ficava lá atrás. E aquilo ocupava um espaço, né? A gente olhava para o vovô e assim você via que o vovô estava sempre entristecido, ele estava com a cara sempre fechada. Às vezes dava uma risadinha, aquela coisa toda, mas depois ele voltava para a melancolia dele, né? Então meu avô viveu a vida toda dele, que eu tenho conhecimento desse jeito. E o meu outro avô, pai do meu pai, também foi um cara muito frustrado. É de família, né, gente? Parece que as lembranças dos nossos atos de bondade e das nossas mazelas, elas são muito fortes, né? O meu avô paterno, ele veio para o Brasil, ele veio foragido da guerra, né? Ele era estoniano. E o meu avô, ele foi piloto da Panair. Ele era piloto internacional. Você deve ter visto aqueles voos, aqueles filmes antigos, que tinha aqueles aviões antigos da década de 40, da década de 50, que eram uns aviões assim que eram enormes, super pesados, e eram turbohélice, era aquele... Sabe quando você vê um besouro entrando assim na sua casa, né? Ele vai voando assim, todo desengonçado, né?
O meu avô era piloto internacional na época dele, né? E estava indo muito bem, né? Mas só que minha avó tinha muitos ciúmes dele com as comissárias de bordo, né? E o meu avô, ele abandonou a carreira dele em consideração à minha avó. E aí depois ele acabou indo para uma companhia aérea bem menor, ele não ficava dormindo fora tanto tempo, né? E no segundo momento, trabalhou com mecânica, meu avô paterno. Então, o meu avô paterno também foi um cara muito frustrado, né? Ele era muito caladão, muito sisudo. E eu era muito criança, muito novinho, quando meu avô ainda era vivo. Morava conosco, meu avô, né? E aí eu não pude conversar com ele como eu conversei com meu avô materno. Mas a lembrança da tristeza, né? Ela também era assim real. Meu avô era aquele cara estoniano, né? Quem conhece algum nórdico aí, sabe como que é esse pessoal lá de cima, né? Lá daquele trio lá, né? Da Letônia, Estônia e Lituânia. Pessoal bem sisudo. Tudo que eu tenho de sério, eu herdei do meu avô paterno. Não tenho a menor dúvida disso. E meu pai também puxou muito ele, né? Então, enfim. Estou contando para vocês esse testemunho aqui, porque eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos histórias de homens que se frustraram em algum momento na vida, né? A frustração, queridos, não é um problema. Você ter um momento que vai te frustrar não é um trauma na tua vida, né? Não é um divisor de águas. A frustração, ela é como a decepção, ela é como a defraudação, ela é como um roubo que você sofre. É um acontecimento, né? Então acontece algo, acontece esse fato, e vocês já devem saber disso, né? Nós somos seres sensitivos, nós recebemos os fatos através dos nossos sentidos, né? Então acontece algo, olha, quebrei, né? Estou falido. Então como é que você vai receber isso aqui? Através dos seus sentidos. E a maneira como você vai trabalhar isso dentro de você é crucial para você devolver isso para o mundo externo, devolver isso para as pessoas que convivem com você de uma maneira objetiva. Objetiva. Mas nós naturalmente não fazemos isso por conta do pecado. A gente sempre vai devolver de maneira subjetiva. A nossa tendência natural é essa, né? Então, na subjetividade, o que vai aflorar? Aquilo que eu estou sentindo, né? O que está passando dentro do meu peito, não é verdade? Só que não é um problema você sentir tristeza, você ter uma frustração. Esse não é um problema. O problema é que a gente, ainda mais eu como sou melancólico, né? Eu sei falar muito bem disso, muita propriedade disso, né? Porque eu sou especialista em guardar coisas, né? E não externar muita coisa. O problema não é o seu sentimento. O problema é quando você deixa aquilo tomar um espaço dentro de você, né? E quando a gente começa a conhecer um pouco mais a vontade de Deus pra gente, né? A gente começa a entender um pouquinho mais o que Deus almeja pra gente, né? A gente vai vendo que Deus não aceita uma máscara. Deus não aceita você se fazer de alguém que você não é. É uma coisa que a Pamela vive falando com vocês aqui na internet, a minha esposa, que é a seguinte: Deus não pode abençoar alguém que não existe. Ele não pode abençoar uma versão falsa de você mesmo. Ele não vai abrir portas para uma versão maquiada de você mesmo. Às vezes você está vivendo uma vida, e uma vida que a frustração é tão grande, né? Mas você se fecha. Você se fecha. Você se fecha para a dor, você se fecha para as lembranças, né? Só que o problema é que, como nós somos seres inteiros, quando eu e você nos fechamos para a dor, e eu já fiz isso na minha vida, quando a nossa filha foi diagnosticada com 11 meses de idade, com uma doença difícil de cuidar, a gente se fecha para todos os sentimentos, né? Então você não fecha só para a dor,
Você se fecha para a dor, você se fecha para a alegria, você se fecha para o amor, né? Você se fecha para as risadas, você se fecha para tudo que é sentimento. Nós não temos um domínio das emoções que nos permita escolher quais emoções eu vou cultivar. Nós não temos essa capacidade. O que a gente pode fazer é lidar com as nossas circunstâncias, né, e buscar maturidade para, enfim, a gente chegar numa condição decente para que a gente possa abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Tá? Então, a frustração num homem ela é uma coisa muito complicada. Porque nós que somos homens, nós somos chamados para sermos mensageiros da história de Deus. Nós homens, não as mulheres. Nós temos uma coisa dentro de nós de recontar histórias e de nos lembrarmos de histórias. Eu vejo aqui, por exemplo, na minha casa, né? Meus filhos gostam muito de histórias antes de dormir. Na maioria das vezes... Perdão. Vou tomar uma aguinha aqui. Na maioria das vezes eu não consigo contar histórias para eles todas as noites, porque eles enrolam muito para dormir, né? Eles fazem muita hora comigo, mas a gente não abre mão do horário, né? Mas os meus filhos, eles têm assim, um certo fascínio quando eu vou contar uma história para eles. Eles gostam quando eu conto, né? E eu gosto de inventar a história na hora. Eu invento uma história da minha cabeça na hora, com bicho, com animal, com seres encantados, mágicos, né? E eles ficam lá, eu boto nomes neles, enfim. Existe uma expectativa no homem de que o homem tenha essa pegada de recontar histórias, né? E as histórias que a gente conta, elas podem ser histórias de vitória e podem ser histórias de fracassos, histórias tristes, histórias que não deveriam nem ser contadas com frequência. E muitas vezes, nós homens, vivemos histórias tristes e nós gostamos de relembrar como é triste a nossa história. Como a nossa história poderia ter tido um desfecho diferente. E o que mais pega os homens hoje, nos nossos dias, é sobre dinheiro, né? Não vou falar sobre isso hoje, mas quando a Bíblia fala que só existem dois senhores, Deus e o dinheiro, ou Deus e as riquezas, não é à toa. O cara, quando quebra, quando ele perde muito dinheiro numa aposta, ele fica muito deprimido porque o Deus dele era o dinheiro. Ele não tinha um senhor por Deus. Ele tinha o dinheiro. A esperança dele não estava em Deus. A esperança dele estava numa aposta. E ele falhou. E é claro que ele falhou, porque era uma aposta, na verdade. Não tem como dar certo. Então a gente, vivendo essa frustração, vivendo esse fechar do sentimento, isso pode ser causado por qualquer coisa no coração de um homem, na mente de um homem. Quando a gente se fecha para isso, a gente tende realmente a vestir uma máscara. E essa máscara, diante de Deus, é uma piada, né? Você e eu, homens, quando a gente está nessa enrascada, né, da gente se fechar, da gente não querer ser tratado por Deus, Deus não dá pra gente uma bênção como Ele poderia dar, por conta do nosso coração, por conta da nossa dura serviço, né? Teve um cara que escreveu um poema, eu quero ler um trecho para você aqui agora. Na verdade é um trecho de uma música, né, chamada Steel Bars, Barras de Ferro, né? Ou Barras de Aço, né? Andy Gullahorn. Ele escreveu uma canção e nessa canção ele diz o seguinte, presta atenção. Então essa é a sensação de chegar ao fundo do poço do desespero. Quando a casa que eu construí cai por terra. E essa é a sensação de saber que o homem que digo ser não é o homem que eu sou quando ninguém está por perto. Quando ninguém está por perto. Esse homem
que você pode estar sendo, é um homem que só Deus conhece. Mas Deus, para chegar até ele tem que quebrar essa máscara, né? Bom, os homens frustrados, eles têm essa inclinação de se fecharem, né? E de viverem uma vida no automático, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse triste privilégio de conviver com alguém que é um zumbi, né? O cara, ele simplesmente sobrevive. Ele está ali do teu lado, mas ele não se envolve na conversa. Ele está fazendo alguma coisa de interesse dele, ou está comendo, se alimentando, enfim, está lendo alguma coisa, ele simplesmente não reage. É um cara que não se envolve com nada, né? De repente, se tem uma emergência, ele vai lá e resolve, mas fora isso, é uma pessoa que ela não está disposta a servir. É uma pessoa que não está pronta. O cara ele tá meio que no zumbi mesmo, né? Em piloto automático. E esse cara frustrado, quando ele vai para a religiosidade, quando ele entra num clube social religioso, e ele começa a ver como funcionam as coisas ali, né? Ele começa a ver como que as pessoas costumam fazer o que costumam fazer toda semana, né? O modus operandi das pessoas. Quando ele vê como é o comportamento das pessoas naquele lugar, como ele vê como as pessoas tratam umas às outras ali, e ele conhece o código de conduta, ele conhece o código de regras daquele lugar, o que ele vai buscar? Ele vai buscar aceitação, né? Vai buscar aprovação. E tudo que um homem frustrado precisa é de um ambiente religioso montado. Todo armado, todo pronto, todo protocolado, paginado, todo regrado. Isso é um ninho para um cara se fechar. É uma mina de ouro para um cara virar um legalista, para um cara virar um fardo para todo mundo que convive com ele. Só que ele não vai estar sozinho. Porque o discurso, para ser vendido, ele também pega as mulheres. Ele não vai ficar sozinho naquela. Ele vai levar junto com ele a família toda dele. Porque o discurso religioso é muito lógico. Tudo parece fazer muito sentido no discurso religioso. Eu posso falar isso porque eu já estive nesse lugar. E eu achava que estava tudo ótimo. Eu achava que estava tudo numa nice, numa boa. Porque todo mundo te trata bem, porque você é um cara que está entendendo como as coisas funcionam ali. As pessoas são amigáveis com você, porque você aprende a ser respeitoso, né? Que afinal de contas aquilo ali é um lugar em que as pessoas são aceitas. Então veja, existe uma roupagem cristã, existe uma pegada gospel, entre aspas, né? De você ser bem recebido, ser bem tratado. Mas o amor genuíno, aquele amor assim que ama incondicionalmente, aquele amor assim que vai te socorrer quando você estiver num poço, vai ser difícil você achar ali. Porque afinal de contas está montado um circo. Tem toda uma peça de teatro que está montada. Você acabou de chegar ali, né? Então para o cara que quer se fechar, para um cara que não quer se abrir para Deus, a religiosidade ela vem como uma luva, né? E aí o cara começa a crescer e você começa a ouvir os caras falando, né? E dá assim uma, como é que eu vou dizer? Não vou dizer que dá um desespero, né? Mas não é isso, dá uma tristeza. Dá uma tristeza porque o cara já começa a planejar a vida acadêmica religiosa dele ali dentro. Quantas vezes eu ouvi esse discurso, né?
Não, fica numa boa aí e tal, daqui a pouco você vai ser um líder de mocidade. Daqui a uns anos você já candidata para diaconia, você vira um diácono. Depois de uns 10 anos você vira presbítero. Desculpa, gente. Daqui a uns 10 anos você vira presbítero. E aí pronto, você conseguiu cumprir um currículo religioso. E eu comecei a perceber isso, eu falei assim, cara, eu nunca vou ser presbítero. Eu nunca vou ser presbítero. Não quero isso pra mim. E quando tem as eleições para oficiais da igreja, eu vou fazer um desafio para você que está assistindo isso aqui. Vai em qualquer igreja do Brasil, em qualquer cidade. Você não tem no mínimo um médico e um juiz como presbíteros. Os caras foram eleitos não porque eram crentes, não porque eram homens de Deus, mas porque, sei lá, contribuíam financeiramente, porque eram bem vistos pela posição social. Isso é o que, queridos? Isso é coisa de homem. Isso não é coisa de Deus. Eu fico feliz quando eu vou numa igreja, uma congregação, e tem um cara assim que é todo ferrado. Todo ferrado. Um cara assim que vai de chinelo e calça jeans, uma reunião de conselho. E o cara é uma bênção. E o cara, ele é um homem de Deus. Você vê que o cara é uma bênção. Né? Porque nós somos assim. Né? Nós somos muito preconceituosos. E a gente espera que Deus nos abençoe desse jeito. Não é verdade? E aí, voltando aqui para a nossa história, para a gente já fechar, porque eu não quero delongar muito. Se você é homem, se você tem uma frustração dentro de você, se você tem algum sonho que você não realizou e isso virou para você um motivo de tristeza, presta atenção no que eu vou te dizer. Todo mundo que convive com você está vendo você desse jeito. Não tem como você esconder a sua frustração. Você pode se fazer de um cara assim, muito boa pinta, muito boa praça, muito eloquente. Você pode enganar a si mesmo, enganar uma pessoa pelo telefone. Você pode enganar os seus irmãos de igreja. Mas todo mundo convive com você. Vou começar pela tua mulher. Todo mundo que convive com você sabe exatamente o que você está fazendo. Você está como se fosse uma assombração na sua cara. A tua mulher, teus filhos, tuas filhas sabem que você não está ali. Sabem que você está igual um zumbi dentro de casa. Sabem que você com os outros vira outra pessoa. Sabem que você no trato pessoal não é inteiro. Você sabe, querido, quando você está longe do Senhor, você fica vazio. Você fica vazio, não sobra nada que preste em você. E quantos homens estão indo na igreja, homens inclusive que pregam na igreja, e são completamente vazios. Completamente vazios. É aquele protocolo, é muito fácil. É muito fácil, querido. Eu fui palestrante por 7 anos. 7 anos. Se você me der um microfone e uma plateia para falar, eu faço até piada. Eu tenho uma facilidade enorme para falar em público. Se a gente abre a Bíblia, qualquer capítulo, e pega 3 pontos, para montar uma pregação em cima de 3 pontos, pode ficar sossegado. Vai ser um sucesso.
Vai ser um sucesso a pregação. É só arrumar 3 pontos no capítulo. Isso é protocolo de pregação. Você pode pregar todos os domingos e ser um cara completamente vazio por dentro. Completamente vazio. As pessoas que convivem com você, a tua mulher, teus filhos, tuas filhas, não merecem essa merda que você está sendo dentro de casa. Não merecem isso. Se a sua esposa soubesse que você seria a metade do que você não é hoje, quando ela te namorava, ela jamais teria se casado com você. E esses caras vazios, eles estão influenciando outros homens frustrados. Eu fico impressionado. Nós nunca tivemos tantas coisas nos nossos dias. Se eu dissesse para o meu avô, vô, eu estou trabalhando de casa hoje. Eu trabalho com a internet, com o meu telefone. Se eu contasse pro meu avô que eu não saio de casa para trabalhar, meu avô não ia acreditar. Ele ia falar assim, cara, como que você consegue? Porque o que gera riqueza é trabalho, não é ficar em casa. Eles não iam compreender isso. Mas tem certas coisas que não vão mudar. Não vão mudar. Não tem como você se esconder. E você influenciando outros homens nessa pegada, né, com tanta disponibilidade hoje em dia, você está aprisionando mais homens. Um homem aprisionado, um homem que não sabe ser homem, ele é uma lástima para qualquer pessoa que convive com ele. É um fardo, é um peso. Nós temos homens nos nossos dias que são tão covardes que eles buscam mulheres para aprovarem a si mesmos. Para que eles possam se fortalecer na força dela. Quando você está diante de uma mulher, é você que tem que oferecer força para ela. Isso não existe. Não existe. E nós temos homens influenciando outros homens. Dizendo o seguinte, olha, melhor a mulher ficar calada mesmo. Você sabe o que eu penso de um cara que acha que a mulher tem que ficar calada? Esse cara é um covarde. É um covarde. Esse cara num dia ruim, não custa agredir a mulher dele, bater na mulher. Não custa. Eu fico de cara com isso. Eu fico de cara como que tem tanta gente até hoje defendendo que mulher não deve falar. Não deve falar na igreja. Qual o problema da mulher falar na igreja, gente? Que é difícil uma mulher ficar oca, né? Deve ser por isso. Que o chamado é meu e seu. O chamado para a gente ser cheio de Deus, ele é muito mais forte no homem do que na mulher. Muito mais forte. Existe uma tribo na África e essa tribo é muito curiosa. É a tribo Masai. Tribo Masai, tá? Eu não estou aqui defendendo culturas tribais. Estou puxando um exemplo de uma tribo que pode ou não propagar, conhecer o nome de Deus, conhecer a história da cruz. Mas nessa tribo, um jovem homem, ele só pode cortejar uma mulher
ou uma moça depois que ele mata um leão. Depois que ele mata um leão, que ele pode cortejar uma mulher. Aqueles caras africanos, cara, que você não dá nada neles, que não tem televisão em casa, sabe como? É da cultura tribal. O cara nem aborda a mulher. Se ele tiver matado um leão. Matado um leão literalmente. Eu não estou falando de 50 anos atrás, não. Até hoje é assim. Hoje quem está matando leão é mulher. Mulher mata leão, mata tigre, mata leoa. O vagabundo está em casa. Ou está trabalhando, né? De 8 às 18. Trabalhando de 8 às 18. E chega em casa e ainda quer um cafuné, né? Quer um carinho. A gente está muito errado em muita coisa, viu, queridos? Mas eu não vou tomar o tempo de vocês mais, não. Eu queria falar sobre frustração com vocês hoje, para começar a abrir um pouco a cabeça de vocês aí, para vocês terem muito cuidado com esse discurso das igrejas, esse discurso patriarcal. Estou colocando entre aspas aqui, ó, porque nós temos bênçãos patriarcais que eu faço questão de receber. E eu faço questão de exercer os meus deveres patriarcais, bíblicos. Mas uns caras aí resolveram escrever do jeito deles. O que eles acham que deve ser ensinado. Homens que deturpam aquilo que o Espírito pode fazer. Porque a hermenêutica é isso, né? A hermenêutica, ela traz contexto para o texto. Mas tem coisas espirituais que você não consegue expressar por palavras. Só que esse cara está tão frustrado, ele culpa Deus da frustração dele. Ele culpa Deus. Ele não vai se tratar. Só Deus pode tratar o coração desse homem. Para ele ser tratado, ele tem que deixar Deus entrar dentro dele e ele tem que abrir a ferida assim, ó, diante de Deus. Ele não quer fazer isso. Ele prefere se fechar, inclusive, para Deus. Boa noite. Que se fechando para Deus, ele não tem que lidar com quem ele é de verdade. Ele sabe que ele é podre. Uma coisa eu falo com você. Todo legalista esconde algo muito podre de si mesmo. Sabe aquele cara assim que é punho de ferro? Você pode ter certeza. Ele tem um pecado não confessado podre. E todo mundo que convive com ele todo dia sabe disso. Ele pode até não dizer qual o problema dele. Mas está na cara dele. Tem alguma coisa muito errada com ele. Muito errada. Queridos, é isso. Fujam dos falsos mestres. Fujam desses homens. Esses homens só terão vozes se forem ouvidos. Amém? Fiquem com Deus. Abraços.